Giovana de Biasi, ontem estava no Allianz Parque, né? O Palmeiras continua invicto na competição, né? Fez o dever de 100%. casa, 3 pontinhos. Mas, cara, primeiramente, já vou começar dando uma cutucadinha na ferida, porque foi o pior público do Palmeiras na Libertadores, atrás de um dos gols. Para quem, né, possa argumentar, não, porque ia ter show, então interditado. Não era isso, não. Não, a porque capacidade além de terem limitado a capacidade, não estava cheio. Eu acho, só como questão de números, até para a gente poder analisar, com a limitação, parece que tinham ali de 30 a 32 mil lugares. Isso. E aí a ocupação foi de 24 mil pessoas. Arrecadou, sei lá, 2,5 milhões. Sim, com o valor de A arrecadação é o estádio do Corinthians cheio, porque o ticket médio do Palmeiras é maior. Que era o que a gente estava falando em off da elitização da torcida palmeirense. Mas o que acontece, Gia? A torcida, apesar do bom momento na competição, tá de mal com o time. Aí teve a situação do Rios também, né? Provocando ali, mandando a torcida calar a boca na hora do gol. Cara, tá tudo errado ao mesmo tempo que parece não estar nada errado. Então, assim, o Palmeiras ganha 100% na competição, o time chegou numa final de Campeonato Paulista quando ninguém acreditava, o time vem entregando milhares de títulos aí nesses últimos anos, mas tá tudo errado porque a gente não sente a conexão, a vibração. A gente tá falando sobre a elitização do Allianz Parque, eu acho que mais que isso, né? Não é uma elitização que a torcida, não é uma elitização palmeirense, eu acho que foi escolhido, foi feito a dedo pela diretoria, porque quando o ingresso mais barato, que era o Gol Sul, se eu não me engano, tava 375. O mais barato, 300 conto? Tá porque maluco. o Gol Norte teve um gominho só. Eu sou sócio-avante que eu posso ir de graça no Gol Norte, onde ficam as organizadas. Quando eu pego na primeira pré-venda, quando eu entrei, já não tinha mais ingresso. Já não tinha mais, eu entrei assim logo no momento. Aí quando eu fui ver, óbvio que não tinha ingresso. Eles limitaram ali, eu acho que 100 lugares, 200 lugares para um monte de sócio-avante que tem aquele setor com gratuidade. E aí, em outros jogos, eles liberavam mais gratuidade para aquele sócio-avante. Não estão fazendo mais isso. E nem 75%, 50% de desconto estava tendo direito. Enfim, o site estava confuso. Tinha gente que nem estava conseguindo aplicar o desconto do Avante. Muita gente que paga já o Avante, que não é barato, teve que pagar aí 50%, às vezes até 100% do valor do ingresso. Que estava 400, 300 e poucos reais. Isso é surreal perante a realidade do Brasil. E aí sim você elitiza o Allianz Parque, e não o torcedor palmeirense elitizado. Tem essa diferença. E toda a torcida tem a sua parte elitizada, e não tem como fugir disso. A sociedade que a gente vive é assim. Mas quando você chega na rua... As arenas, principalmente, né? As arenas. Exato. Né? Quando você chega na rua, ali no Palestra Itália, na Caraibas, que é onde fica a concentração dos torcedores, agora tá cheio de barreira, né? Já estava há um tempo, mas agora você só não pode mais com print, eles estão dificultando cada vez mais a entrada. E aí até os arredores estavam mais tristes ontem, então... Porque geralmente a festa começa muito antes, e é legal. Muita gente diz que é o melhor pré-jogo do Brasil. Pessoas que vêm de outros times, enfim, é realmente muito animado. Porque, pra quem não conhece, é uma região aqui de São Paulo central, tem muitos barzinhos legais, tudo verde e obviamente branco. Todos devidamente uniformizados e catequizados, isso. com televisões, então a galera, cara, é uma grande festa. Exato. Eu moro no bairro, né, ali do Allianz Parque, eu subo sempre andando, sempre vou a pé. E ontem tava um clima estranho, não tava normal. Caiu o mundo antes do jogo, né? Choveu muito, mas não acho que tem a ver. E aí a gente vai chegando perto do estádio, já não tava aquela barulheira que costuma estar, não tava do jeito que normalmente é. Aí quando a gente Ainda mais pra Liberta, né? Ainda mais pra uma Libertadores, exatamente. Quarta-feira, às 9h30, é clássico, isso aí tem que estar lotado. E aí a gente chega lá, o estádio tava morno é a palavra, ou frio, morno eu tô sendo simpática. Como sempre, como tem sido nos últimos jogos, só o setor da organizada canta, se manifesta, e eu normalmente fico no setor onde ficam as organizadas, e ontem eu não consegui ingresso, estava em outro. E isso é muito triste, isso dá agonia, principalmente pra mim, que sou uma torcedora realmente que vai e canta, e tô ali pra apoiar o time nos 90 minutos, e nos acréscimos, se for preciso, a gente tá sempre ali no intuito de ajudar o time, porque é a parte que o torcedor pode fazer. E ontem a gente não sentiu isso. Ontem teve briga entre torcedor comum, mas um defende o Richard Rios, outro não defende o Richard Rios, um fala mal do Flaco Lopes, um fala mal do Estevão. As vaias em cima do Richard Rios começaram antes do gol já? Não, foi depois que ele mandou a torcida calar a boca. Mas por que ele mandou a torcida calar a boca? Muita gente falou que ele já estava sendo vaiado, foi uma reação então dele. É isso que eu quero entender, foi uma reação ou... Não foi, não estava sendo vaiado, muito pelo contrário. Quando anunciaram o nome dele, unanimidade ali, todo mundo bateu palma. Não, mas na bola rolando, assim,
bola... Sim, quando ele pegava na bola, não Não, tinha. isso teve depois, no segundo tempo. Depois que ele manda a torcida calar a Mas boca, por que ele fez isso? entra no intervalo, aí todo mundo, né, celular vê, aí, segundo tempo, o Rios tocava na bola, metade do Sim, estádio não, vaiava. aí a gente que Que eu assistiu pela acho TV... isso erradíssimo, tá? Mas beleza. Mas por que ele teve essa... Em vez de comemorar o gol, né? Um gol importante, né? Sim. Tava 0x0. Sim. Por que ele fez isso? Ah, ele fez isso, ele diz que fez isso que não era para a torcida do Palmeiras e sim para aqueles que estavam falando que ele torcia para outro time. Outro time, no caso, é o Corinthians, porque ele entregou a bola da final e teve muita gente criticando ele. Eu mesmo acho que ele foi muito mal naquele lance. E aí, muito torcedor lá Ficou enchendo o nas saco costas dele, né? Cada derrota tem o seu culpado, o seu vilão. E ele era desse. E esse daí foi ele, né? Ele deu um passe de letra lindo ali, né? Pro Aliás, jogador do ontem, Corinthians. pra mim, se não foi o melhor, foi um dos melhores em campo. Não, ele jogou bem ontem. Mas de qualquer forma, aí o Richard Rios faz isso, o torcedor do Palmeiras começa a pegar no pé dele e fica aquele clima nada gostoso. A torcida do Seu Portenho tava fazendo barulho, tava com instrumento. Isso é muito importante falar. O organizado do Palmeiras, a principal, ainda está sem instrumento, sem bandeira, por tudo aquilo que aconteceu contra o Cruzeiro. Então, muito do que é a festa do Palmeiras não vem Posso sendo falar, a mesma. Gi, na moral, não pode vir meia dúzia dos caras e fazer barulho. mais Não barulho pode. que a Também torcida concordo. local. E ontem eu tava pé da vida com isso. Eu punha a mão na cintura, olhava pra cima assim e ficava tipo, mano, não é possível. E eu tentava puxar, Eles ficam tentava naquele cantar. cantinho lá com aquela rede, né? Isso. E ontem, aliás, a diretoria liberou muito espaço para eles pro tanto de torcedor que vinha. Não entendi isso também. Além disso, eles estão fechando um setor da superior também, agora, que não fechavam antes, que tiram uma boa parte da torcida. Enfim, torcida, time, diretoria, nada conectados. Eu acho que é essa a resposta, isso, porque o Allianz está tão gelado. Eu falei morno, mas não, morno não, gelado. Mas por que a torcida tá insatisfeita? Por que esse sentimento? Sendo que o time, beleza, perdeu a final do Paulista, mas enfim. Chegou, né? Chegou na final do Chegou Paulista, e daí, brigou pro tá, brasileiro tava ano vindo de passado. vitória na Libertadores. Quase não classifica. O Palmeiras só se classificou na fase de grupo do Paulista porque ganhou todos os últimos jogos, né? Sim, e o Abel Não, sim, mas aí beleza, aí fez o primeiro jogo fora de casa, ganhou. Sim. Importante isso. Então não era eu vendo de fora, eu quero que a Gi me corrija. Sim, claro, Não, vai eu, lá, que vai não lá. sou torcedor palmeirense, falo, mano, mas o que os caras Tá estão... mal acostumado? A torcida tá mal acostumada? Tá Tá mal muito exigente, é Tá isso? muito- é aquilo que a gente comentou até em uma live, tá muito exigente, não que eu não acho que tem que estar. Torcedor exigente faz bem, mas também não pode ser, eu falo, uma coisa é ser exigente e cobrar, principalmente pós-jogo, outra coisa é ser chiliquento e mimizento, que foi o que muitos torcedores fizeram ontem. E quando eu falo isso, eu nem cobro de organizada, porque a organizada normalmente vive pra isso, né? Então, quando eles cobram, eles sabem o que eles estão fazendo. Mas o torcedor comum, que nem era organizado, porque o organizado estava cantando, quando o Rios pegava na bola, ficava gritando, ficava vaiando, isso pra mim é chilique, não é protesto. O protesto pra ajudar o time é feito pós-apito final. Aí sim, aí você xinga, você tá no seu direito, porque ninguém gosta do que o Rios fez ontem. É um desrespeito, é o maior patrimônio da torcida, o maior patrimônio do time é a torcida, foi desrespeitoso, isso ninguém tá falando que ele tá certo. Mas também ele foi lá, pediu desculpa durante o jogo. Durante o jogo ele foi lá, pediu desculpa, na hora que ele tava saindo. Escudo, isso, na E substituição. depois ele já de coletivo continuava pedindo desculpa Isso. pra galera. E foi aplaudido. Isso, no final ele Confere, foi lá... na TV a gente teve essa- Perfeito. No final ele foi lá de coletinho, acabou o jogo, ele foi lá na frente do organizado do Palmeiras, pediu desculpa e parece que eles aceitaram, aplaudiram ele. E é isso, acho que a atitude de homem que se porta num time grande é exatamente essa. Errou, vai ser cobrado e vai ter que saber pedir desculpa. Quando ele é substituído e ele beija o escudo e pede desculpa, não sei o quê, metade vaia, metade aplaude, mas eu acho que naquele momento sobressaiu os aplausos. Mas antes, ele foi bem vaiado, não tem Aí como temos dizer que não. imagens, inclusive. Hein? Ali ele já tinha pedido desculpa um Pós-jogo, milhão hein? de vezes. Isso. Ele não satisfeito em pedir desculpa quando tava saindo. Olha lá. Aí ainda deu a camisa pros torcedores ali. Ah, mas posso falar? Acertou demais. Sim. Gosto Sim. disso. Assim, cara, vamos analisar. Tudo bem, ele errou na final do Paulista, não é a primeira vez, mas, olha, se o Palmeiras tem 6 pontos nessa Libertadores, tem que agradecer a ele. Porque ele fez o gol nos instantes finais contra o Sport Cristal, num jogo que estava 2-2, gol do Richard Rios. E ontem ele marcou novamente, na jogada dos criticados, que ele recebeu a bola do Felipe Anderson. verdade. Que jogou o Felipe Anderson ontem. Ontem jogou muita bola. Então, o que acontece? A torcida do Palmeiras, muita torcida de outros times acaba não entendendo o que rola no Palmeiras, porque se pegar os números frios, é absurdo, cara. Dificilmente alguma torcida estaria tão insatisfeita. Você com 2 jogos, 2 vitórias,
na Libertadores. Você sabe qual que é o retrospecto recente? Quando eu falo recente, são 5 anos. Do Palmeiras em Libertadores, mano? Qual? É absurdo. Sim. De 2020 pra cá, vamos pegar um pouquinho antes da era Abel. O Abel é o quê? 21? Acho que é 21, né? Que ele chegou um pouquinho. Vamos pegar de 20. 5 anos. Chegou ganhando o título. Fase de grupos. Só fase de grupos, tá? Mata-mata. Fase de grupos. O Palmeiras jogou, com o jogo de ontem, 32 vezes. Guarda esse número. Em 5 anos, fase de grupos, 32. 32 vezes. Dentro e fora de casa. Dentro e fora de 32 casa. vitórias, é isso? 27 vitórias. Eita. 3 empates e 2 derrotas em 5 anos jogando todo Absurdo. ano. Não é que ele jogou em 2000, 2001, jogou... Aproveitamento todos os de anos. Mano, 97%. isso daí eu tô falando jogo dentro e fora de casa. Não, absurdo. É assustador. Bom,